Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Quarto dia do tempo quaresmal. E hoje eu começo com um versículo do livro de Lamentações, no capítulo 5, verso 21, que diz assim: Convertei-nos, Senhor, e seremos convertidos. Exatamente, a liturgia de hoje nos convida à reflexão sobre a conversão. Como está o nosso processo de conversão? Eu já aproveito para lembrar a todos nós que ninguém se converte por vontade própria. Na verdade, nós nos convertemos porque o Espírito Santo de Deus comove o nosso coração e nos leva a esse processo de conversão. Somente pela graça do Espírito Santo de Deus é que nós conseguimos começar a trilhar esse caminho de conversão. E esse caminho começa quando nós percebemos o quanto nós somos amados por Deus, é que começa o processo de conversão em nós. Porque o amor de Deus nos constrange a tal ponto de que nós, por nos perceber amados, não temos mais o desejo de ofender a Deus e começamos a nos policiar para não causar dor ao coração de Deus. E esse processo de reconhecer-se amado por Deus começa quando nós olhamos para a cruz de Cristo, que é a maior manifestação do amor de Deus por nós. Ele enviou o seu filho para morrer numa cruz como gesto de amor para a nossa salvação. Então, só para deixar claro que todo o processo de conversão começa mesmo por Deus agindo em nós, o Espírito Santo de Deus se movendo em nós e nos levando a amar a Deus. E o evangelho de hoje nos relata a conversão de Levi. Levi, que era coletor de impostos, estava lá no seu posto, coletando o imposto do povo, né? Odiado por gregos e troianos por conta do trabalho que exercia, ainda mais sendo judeu e cobrando dos seus irmãos. Estava lá sentadinho quando Jesus passou. Olhou para ele, aquele olhar que comunica tudo. Olhou para Mateus e disse: segue-me. Na época, Levi, né? Se tornou Mateus depois. E Mateus imediatamente levantou-se, deixou tudo e o seguiu. Também realizou um banquete para Jesus, seus discípulos, e chamou também os seus amigos de trabalho, né? Reuniu uma turma boa na casa dele para falar mal dele, né? Porque os fariseus começaram a questionar os discípulos de Jesus por que Jesus come com um pecador, né? E Jesus, atento, percebendo tudo, já disse logo: quem está saudável não precisa de médico. Eu não vim para os que já são convertidos, eu vim para os pecadores para os levar à conversão. Parafraseando, né? Não foi exatamente desse jeitinho que Jesus falou, mas colocando aqui do meu jeitinho interpretativo, com a licença poética. Que lindo, gente, que lindo isso. Por que que é lindo? Porque Jesus veio para nós. Jesus veio para o pecador. Jesus chamou um pecador conhecido ali naquela região. E assim como ele chamou a Levi, Mateus, pecador, ele chama também a mim e a você. Qual a resposta que nós estamos dando ao chamado que Jesus nos faz? Nós estamos também nos levantando do nosso lugar de pecado, para mudar de vida, tendo coragem para mudar de vida, porque requer coragem, é um ato de coragem, e seguindo Jesus. Jesus disse a Santa Faustina que quanto maior é o pecador, mais digno de sua misericórdia ele é. É para nós que Jesus veio. A sua misericórdia é para nós que somos pecadores. Mas ele dispensa a sua graça, ele dispensa a sua misericórdia, mas nós precisamos aceitá-la e precisamos dar uma resposta. E a nossa resposta precisa ser
levantarmos-nos do lugar de pecado aonde nós estamos. O profeta Isaías, na leitura de hoje, ele vai dizer para o povo: se parares de oprimir, se deixardes os maus hábitos, os hábitos autoritários, se deixardes a linguagem maldosa, olha só, a linguagem maldosa, vocês viram na leitura, os fariseus estão murmurando e falando mal de Mateus, porque Mateus é um pecador conhecido, odiado por toda a sua parentela. Nós temos muita dificuldade para aceitar a conversão dos outros, né? Quantas vezes na igreja a gente não fica apontando as pessoas que estão à frente porque se converteram, são recém-convertidos e a gente está com os pecados dele tudo aqui e a gente fica murmurando, enquanto a nossa atitude deveria ser de alegria por aquele irmão que estava morto e voltou à vida, por aquele irmão que encontrou a eterna alegria, que encontrou Jesus, que encontrou a salvação e que está trilhando o caminho da conversão. Então, se deixardes a linguagem maldosa, se acolheres o indigente, o necessitado, se prestar socorro a quem precisa de socorro, aí sim, nas tuas trevas nascerão uma luz, o profeta Isaías diz. E aí o Senhor vai nos conduzir, vai nos saciar a sede que teremos durante toda a sede que temos em nossa vida. Então veja, o processo de conversão passa por deixar tudo aquilo que era mal para fazer agora o que é bom. E aí o salmista vai dizer: ensinai-me vossos caminhos, e na vossa verdade andarei. O Senhor quer nos ensinar, o Senhor quer nos conduzir, e o Senhor nos chama pelo nosso nome. Ele diz: Ângela, segue-me. E a Ângela e você precisa decidir seguir Jesus. Precisa decidir deixar tudo para caminhar com Ele. Precisa decidir ter uma vida nova, uma vida restaurada. Vamos passar por momentos de dor, de tentações, de quedas, porque o processo de conversão ele é contínuo. Enquanto estivermos por aqui, nós estaremos sempre em processo de conversão e, portanto, precisamos estar em vigilância para não voltar para a vida velha. Convertei-nos, Senhor, e seremos convertidos. Peçamos, meus irmãos, todos os dias ao Espírito Santo de Deus a graça de nos levantar do pecado para dizer sim à vontade de Deus. Peçamos todos os dias o auxílio divino para que nós de fato nos convertamos, para que de fato deixemos tudo aquilo que era velho, tudo aquilo que nos afastava da graça divina, tudo aquilo que nos impedia de caminhar na direção do Senhor. Peçamos que Ele nos ajude a ter coragem para romper com isso e seguir Jesus, como Mateus fez, porque afinal Ele veio por mim e por você, que somos pecadores e precisamos dele para nos salvar. Até mais.